Agora, dados importantes da economia, dados que saíram agora há pouquinho, do desemprego. Dados de hoje, divulgados pelo IBGE, mostram que em 5 meses, 4,1 milhões de brasileiros entraram para a fila do desemprego por causa da pandemia. Entre a primeira semana de maio e a penúltima de setembro, aumentou em 43% o número de desempregados no país. O Brasil encerrou a penúltima semana de setembro com cerca de 14 milhões de desempregados. É o maior contingente observado desde o começo da pesquisa. Grande parte da atual alta do desemprego foi causada pela postura do governo Bolsonaro em relação ao auxílio às microempresas. Eu acho que tem um ponto. Nós estamos emprestando 154 bilhões de reais, mas só um ponto que eu acho importante. Tarcísio é super meu amigo e ele é muito esperto. Qual que é o grande ponto que a gente tem que evitar? O cara está quebrado, já estava quebrado antes e quer lançar um molezinho. Então, assim, claramente tem que ajudar, eu concordo. Tanto que nós emprestamos 43 bilhões de reais para o segmento imobiliário. 1,5 milhão de pessoas deixaram de ser demitidas. Agora não é para todo mundo, não. Aquela empresa que já estava quebrada antes, por que a gente vai dar molezinho? Então, este ajuste fino é importante, os bancos têm que fazer. Nós vamos botar, usando a melhor tecnologia financeira lá de fora, nós vamos botar dinheiro, vai dar certo e nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Então nós estamos fazendo tudo. Paulo Guedes fala como se as empresas pequenininhas não fossem responsáveis pela maioria dos empregos do país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que o Ciro vai dizer a seguir. E eu tenho que ajudar as empresas. E como é que eu faço para ajudar as empresas? Eu tenho que estabelecer um caminho de crédito capital de giro a custo zero. O governo brasileiro é o único governo do mundo que está com a taxa Selic a 3%, a taxa básica de juros da economia. Nós tínhamos que zerar isso e fazer o dinheiro chegar para as empresas sem intermediação do setor financeiro privado, que está usando a pandemia, Thomas. O sistema financeiro brasileiro está usando a pandemia para ganhar dinheiro. Nas costas da tragédia do povo brasileiro, o governo deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais de expansão de liquidez, eles aumentaram a taxa de juros e retraíram o crédito. De cada 10 empresas, 9 não conseguem acessar o dinheiro que o governo expandiu para elas. Então o que tem que fazer? Fazer o Banco Central, ele mesmo, via Banco do Brasil, bancos públicos, fazer esse dinheiro chegar a custo de capital, a valor contemporâneo, ou seja, não é para dar o dinheiro, é emprestar e fazer o subsídio no prazo. E isso é o que o mundo inteiro está fazendo. Não estou inventando nada. O Brasil, você fala, tem dinheiro para isso? Eu não paro nisso, não é dizer só porque eu sou da oposição. Eu estudo o dinheiro. Então, tem sim. Hoje, o Brasil tem 1 trilhão 355 bilhões de reais no Caixa Único do Tesouro Nacional. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Hoje, o governo tem como se fosse uma espécie de cofre, um saldo no banco, 1 trilhão 355 bilhões de reais, que estão constrangidos de serem aplicados por duas maluquices. Uma, vinculações a fundos que não são aplicados, alguns há mais de 10 anos, mas é o dinheiro que está lá, ele não pode ser usado para outra coisa, a não ser, com uma lei nova ou um eliminado judiciário, usar para enfrentar a pandemia que está aí. Mas 150 bilhões já estão livres. Não precisa lei nenhuma, nem eliminar nenhuma, já estão livres aí e são suficientes para fazer essa primeira etapa de fazer R$ 1.800 chegar para todo mundo, para não ter 3 viagens na Caixa Econômica, toda essa burocracia e pedir ao povo radicalizar a pandemia. Se a gente conseguisse um isolamento radical de 30 dias, é a forma de abreviar a crise econômica também. Esses imbecis, genocidas não percebem isso. Tudo que a gente descontaminar e descomprimir agora, na ideia vã de atender empresário, porque o empresário vai no carrão dele, vai no helicóptero, mas o povão vai entupido dentro de trem, dentro de ônibus, um cuspindo na cara do outro. Isso é que essa elite safada do Brasil, não é, genocida, assassina, foi fazer na porta do Supremo Tribunal Federal hoje, junto com o Bolsonaro, pressionar para isso. Eles vão para o trabalho de helicóptero, ou nem vão, ficam falando de lá pelo telefone, e o povão vai ter que se espremer em ônibus, em trem, espirrando um na cara do outro, passando a mão na cara um do outro, para morrer todo mundo. Isso é o que vai nos predispor para um grande debate para o dia seguinte. E na questão do crédito, o Brasil tem 2 fontes muito importantes. O fundo do Banco Central
e a capacidade do Banco Central expandir a dívida pública, o Tesouro Nacional via Banco Central, se nós expandirmos a dívida pública 7 pontos percentuais do PIB, nós teremos o dinheiro suficiente. E se usarmos uma parte das reservas cambiais para transformar num fundo soberano e emprestar dinheiro a juros zero, a taxa de câmbio está lá em cima, quase R$6, bateu em 5,80 hoje, 5,83. Portanto, ela está numa máxima de alta. O risco cambial é para baixo. Portanto, você pode financiar empresas, tirando elas do garrote vil, né, tirando elas do enforcamento da faca no pescoço do sistema financeiro privado brasileiro. Isso tem que ser indenizado na frente. Então, quando a gente expande a dívida, a gente não quer dizer que a gente não vai pagar. E eu proponho que você resolva essa expansão da dívida tomando 3 providências agora. Uma, implantar o imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda, cobrei, Fernando Henrique revogou e o Lula manteve revogado. Então, só o Brasil e a Estônia não cobram. Os bancos tiveram 59 bilhões de reais de lucro, ano passado não pagaram um centavo de distribuição de lucros e dividendos, enquanto o trabalhador de classe média paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Sabe? Não tem cabimento isso. Então, essa é a primeira providência. A segunda é fazer um pente fino nas renúncias fiscais, que eu estimo esse ano, com toda a queda, ainda vão ser 250 bilhões de reais. Se você cortar 20% disso, dá 50 bi. E cortar 20% é moleza. Eu faria isso aí em cima da perna sem muita dificuldade, se eu tivesse tido a honra de ser presidente do Brasil, como eu pretendi. Depois você tem um tributo sobre grandes patrimônios. Acima de 20 milhões de reais, o meu cálculo, acima de 20 milhões de reais, você cobrando 0,5% a 1%, você arrecadaria no Brasil algo ao redor de 80 bilhões de reais. Então 80 com 50 dá 130 e aquele outro daria mais 70. Ou você está falando em 200 bilhões de reais por ano. Só com essas providências em linha com as melhores práticas internacionais, o que é suficiente para, no prazo médio, indenizar esse galope da dívida brasileira e lastrear uma retomada do desenvolvimento, puxando o investimento público, reestruturando o passivo das empresas e reestruturando o nome das pessoas no SPC. Você precisa de 25 bilhões de reais de empréstimo para limpar o nome de 63 milhões de brasileiros que estão hoje todo dia recebendo uma ligação de um telefone sem ninguém saber quem é. Meu irmão, venha para cá pagar, senão nós vamos tomar sua geladeira. E humilhado todo mundo aí, quando a gente faz aqui em Fortaleza esse apoio, a gente consegue desconto de 90%. Isso tudo está na mão fazer. Agora, isso tem um problema de natureza ideológica. Isso é o seguinte, vai ter uma conta, a conta é relativamente salgada, mas a gente tem de onde cobrar, dos barões, dos ricos. E o problema qual é? Eles são os donos da mídia.